Fala pessoal, bom dia. A gente está começando hoje mais uma semana onde a gente vai discutir os dados de câncer de ovário. Essa é uma neoplasia extremamente importante e muito frequente na prova do TEOC, por isso você deve conhecer as questões. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de primeira linha dessas pacientes. Eu selecionei 3 questões que já caíram em provas anteriores para que a gente possa discutir alguns dados importantes do tratamento de primeira linha das pacientes com câncer de ovário. Vamos começar então por uma questão de 2021. Essa daí é uma paciente de 67 anos, PS1, que tem uma história de desconforto e aumento do volume abdominal há 12 meses, que fez uma tomografia que evidenciou uma volumosa massa anexial de 15 centímetros, com ascite e com achado de implantes peritoneais no andar superior do abdômen. Essa é uma informação importante para o estadiamento dessa paciente. Grave isso, ela tem implante peritoneal no andar superior do abdômen. Foi realizada uma biópsia desses implantes e a biópsia mostrou que era de fato um carcinoma seroso de alto grau compatível com neoplasia do ovário e ela chega então no nosso consultório para avaliação e ele vai então perguntar a alternativa correta. A gente vai ter que ver alternativa por alternativa. Na letra A, ele fala que a paciente deve ser reencaminhada para o cirurgião oncológico com o intuito de avaliar ressecabilidade e operabilidade, e nesse caso, por se tratar de doença inicial, FIGO2, a cirurgia é a retirada do útero, dos ovários, das trompas, do aumento dos linfonodos, lavado peritoneal e biópsias. Então, o primeiro ponto, assim, um ponto importante é que a maioria dos tumores de ovário, quando no diagnóstico, tem diagnóstico nas fases avançadas. Então, aproximadamente 70% desses tumores têm diagnósticos nos estadiamentos clínicos 3 e 4. E o que caracteriza esses principais estadiamentos? Então, a gente tem que ter essa imagem aqui em mente. O estadiamento clínico 3 se caracteriza por acometimento intraabdominal no andar superior, que é exatamente o que a nossa paciente tem. Ela tem acometimento do andar superior do abdômen, enquanto o estadiamento clínico 4 se caracteriza pelo acometimento de outras partes do corpo. Então, uma paciente que tem acometimento com implante peritoneal no andar superior do abdômen, a gente está falando do estadiamento clínico 3, não é um tumor inicial, portanto, a letra A está incorreta. Letra B. No caso de doença irressecável, paciente inoperável, a quimioterapia neoadjuvante deve ser indicada, pois estudos randomizados de fase 3 apresentam menor morbidade e sobrevida global semelhante à citorredução primária. Isso é uma verdade em câncer de ovário e a gente tem que ter isso em mente. É claro que o primeiro passo, todas as vezes que a gente está diante de uma paciente com câncer de ovário, é recomendar que essa paciente tenha uma avaliação do cirurgião especializado para discutir a factibilidade da cirurgia. Se a cirurgia for factível upfront, é melhor que essa paciente seja operada e tenha ressecção completa. Mas esse é um conceito importante, porque a ressecção tem que ser completa. Se a paciente não for factível de ressecção completa, ela deve ser submetida a tratamento neoadjuvante. E é isso que essa pergunta aqui traz para a gente. Qual o melhor momento para operar as pacientes com câncer de ovário? Então, a gente tem aqui esses 2 estudos importantes, o EORTC e o NSIC, que incluíram pacientes com câncer de ovário, estadiamento clínico 3 e 4, com boa performance, para cirurgia upfront, seguido de 6 ciclos de quimioterapia adjuvante com platina, ou quimioterapia com platina, 3 ciclos, seguido de cirurgia, mais 3 ciclos de quimioterapia com platina. E o que a gente vê é que as curvas de sobrevida global são curvas absolutamente coincidentes. O que diferencia uma curva da outra é a capacidade de citorredução primária. Então, se a paciente consegue fazer citorredução ótima upfront, o melhor é operar, isso é indiscutível. Agora, se para operar vai sobrar doença residual, o ideal é fazer neoadjuvância. E tem um outro estudo importante, que é o estudo CORUS, que foi um estudo desenhado absolutamente para isso. Então, um estudo de fase 3 randomizado, incluiu pacientes de estadiamento clínico 3 e 4 para cirurgia versus quimioterapia adjuvante ou tratamento neoadjuvante, com químio seguido de cirurgia mais químio na fase adjuvante. O que a gente vê são números absolutamente coincidentes, tanto em sobrevida global quanto em sobrevida
livre de progressão. Portanto, o que a gente pode concluir é que, de fato, se a paciente é candidata a citorredução primária upfront, o ideal é citorreduzi-la, citorredução ótima, mas se não for candidata a citorredução ótima upfront, o ideal é fazer tratamento neoadjuvante. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a questão. A letra B é uma letra que nos mostra uma resposta correta. Se ela é irressecável ou inoperável, uma alternativa é a gente fazer quimioterapia neoadjuvante. Isso é validado por estudos de fase 3. Vamos para a letra C. Paciente estadio 3 e 4 com linfonodos retroperitoneais macroscopicamente normais, tanto na imagem quanto no intraoperatório, precisam fazer linfadenectomia sistêmica. E essa é uma questão que era muito controversa. Isso era feito de rotina na cirurgia do câncer de ovário, até que em 2019 foi publicado um estudo importante no New England chamado de Lion Trial. O Lion foi um estudo que incluiu pacientes com neoplasias de ovário avançadas para fazerem ou não fazerem linfadenectomia sistemática. E o que é importante a gente ressaltar no Lion é que as pacientes incluídas tinham neoplasia de ovário avançado, mas os linfonodos eles eram normais nos exames de imagem e também eram normais no intraoperatório. O que o estudo mostrou é que fazer ou não fazer linfadenectomia sistemática não impactava em sobrevida global. A gente vê aí as curvas absolutamente coincidentes e a realização da linfadenectomia aumentava a morbidade cirúrgica. Portanto, a partir dos dados do Lion, a linfadenectomia neste cenário de linfonodos normais, tanto pela imagem quanto no intraoperatório, não é mais obrigatória. E a última letra, caso a paciente seja estadiada como FIGO 3 e 4, paciente sem mutação de BRCA, a pesquisa da deficiência da recombinação homóloga não acrescenta no tratamento adjuvante e é desnecessária. Completamente errada. A gente sabe que as pacientes BRCA mutadas têm alteração de prognóstico de tratamento, porque podem receber inibidores de PARP, mas as pacientes que têm a deficiência da recombinação homóloga também têm alteração de prognóstico e tratamento, porque também têm ótimas respostas quando recebem inibidor de PARP. Lembrar que a deficiência da recombinação homóloga nada mais é do que o status, né? Eu não sei exatamente o que está causando o dano ao DNA, mas eu vejo o dano do DNA. Então, essa paciente é uma paciente que de fato se beneficia do uso de inibidor de PARP, portanto, o gabarito da questão vai ser a letra B, mostrando aí que para pacientes com tumores irressecáveis e inoperáveis, a estratégia de quimioterapia de intervalo de neoadjuvância é uma estratégia válida. Vamos então para mais uma questão do TEOC 2020. Uma paciente quanto ao tratamento frontline dos tumores epiteliais de ovário, a gente tem que encontrar a incorreta. Então vamos lá, letra A. Cerca de 2/3 das pacientes com carcinoma epitelial de ovário são diagnosticadas em estádio 3 e 4, correto. Avaliação da ressecabilidade pelo cirurgião oncológico com experiência de grande importância, sendo que o objetivo ideal é a citorredução completa. Perfeito. Letra A resume aí um pouco da história do câncer de ovário avançado. A maioria dessas pacientes diagnostica 3 e 4, 70% delas. Eu tenho que ter a avaliação de um cirurgião experiente para avaliar se ele consegue ou não ressecar tudo. Se ele conseguir, vai para a citorredução upfront. Se ele não conseguir, vai para a quimioterapia neoadjuvante. Letra A, perfeita. Letra B. Citorredução primária é o tratamento de escolha para os pacientes com 3 e 4. Porém, nos casos em que não for factível citorredução ótima, a quimioterapia neoadjuvante se mostrou uma alternativa possível e não inferior à citorredução primária e com melhor perfil de morbidade cirúrgica. Perfeito. O ideal é citorredução completa upfront. Se não for possível, neoadjuvância é uma estratégia validada em estudo fase 3 com dados de sobrevida muito similares. Está perfeita a letra B. Letra C. Com relação ao esquema preferencial de quimioterapia, a combinação de platina com taxano são as drogas de eleição. Verdade. Carbotaxol é o esquema de eleição. O esquema preferencial é o esquema semanal dose densa. E aqui a gente tem o erro.
O uso de quimioterapia dose densa é extremamente discutível porque existem trabalhos positivos e trabalhos negativos. Aqui nessa tabela, a gente tem um compilado dos dados de quimioterapia dose densa com os quatro principais estudos. E basicamente o que a gente tem é somente o primeiro estudo, o JGOG 3016, que é o estudo japonês, mostrando um benefício de sobrevida global para o esquema de dose densa. Todos os outros estudos, tanto o estudo MIT-7 quanto o GOG 262 e o ICON-8, não demonstraram benefício de sobrevida global para esquema de quimioterapia de dose densa. Portanto, o esquema dose densa estaria reservado basicamente para a população oriental, em especial para a população japonesa, tendo em vista os dados do estudo japonês com benefício de sobrevida global para essa população. Mas o padrão de tratamento é o padrão de carbotaxol a cada 3 semanas, esquema padrão de tratamento para a nossa população, exceto na população japonesa, onde eu tenho um dado de fase 3 randomizado mostrando benefício de sobrevida global. Portanto, para essa população eu poderia discutir o esquema dose densa, mas quando eu olho aqui na letra C, ele coloca que o esquema preferencial é o regime de dose densa para todos os pacientes. Isso não é verdade, isso está incorreto. Vamos ver as próximas. Letra D. É recomendada a pesquisa de mutação germinativa e somática para BRCA para delineamento e tratamento de primeira linha. Nas que são mutados, olaparib mostra ganho de sobrevida livre de progressão quando administrado pós-quimioterapia com platina. Absolutamente verdadeiro. Pacientes que têm mutação de BRCA têm benefício da utilização dos inibidores de PARP. E letra E. Recentemente, outros estudos demonstram que o benefício do inibidor de PARP se estende a pacientes sem mutação de BRCA, mas a magnitude ela vai se dissolvendo, ela é maior na BRCA mutada, seguido das que têm deficiente de recombinação homóloga, seguido das pacientes que são proficientes. Isso é verdade. A gente tem dados mostrando que o benefício ele é maior em quem tem mutação no BRCA, ele se dissolve um pouco, mas ele é expressivo nas pacientes que têm deficiência da recombinação homóloga, e nas pacientes proficientes a gente tem uma grande discussão. Existem dados positivos, especialmente ali com o estudo PRIMA, com a utilização de niraparib, mas isso ainda é um ponto controverso. Mas a resposta da questão, sem dúvida nenhuma, é a letra C, porque mostra para a gente claramente que o regime de dose densa não é o regime padrão de tratamento para a população ocidental. Isso poderia ser discutido nas pacientes orientais. E agora aqui a última questão que a gente vai discutir hoje, questão do TEOC 2019. Uma paciente de 30 anos, no Lípara, que deseja ter filhos, tem um desconforto pélvico inespecífico e no ultrassom ela tem uma imagem sólidocística complexa com septos espessos e vascularizados com 8 centímetros no anexo esquerdo. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo nada mais, nada menos do que uma paciente jovem. Essa paciente tem uma alteração ovariana em um dos ovários, que é uma alteração complexa, uma alteração que é digna de avaliação, mas não é uma alteração diagnóstica. Portanto, o que eu preciso fazer para essa paciente é complementar a minha pesquisa e, de fato, fazer o diagnóstico diferencial. A gente tem que lembrar que os tumores do ovário são múltiplos. A gente não tem somente o seroso de alto grau, a gente tem diversos subtipos de tumores ovarianos e isso está muito bem representado nessa imagem. Basicamente, os tumores ovarianos podem ser divididos em 3 linhagens: os tumores da linhagem germinativa, os tumores das linhagens epiteliais e os tumores dos cordões sexuais. É claro que o tumor de ovário clássico é o tumor de linhagem superepitelial. É o tumor que representa aí 90, 95% dos casos. Mas os tumores germinativos e os tumores do cordão sexual devem ser lembrados também, especialmente em pacientes jovens que têm essas alterações unilaterais. E isso é importante porque o tratamento é diferente, a cirurgia é menor, e a gente poderia, por exemplo, discutir cirurgia preservadora de fertilidade com uma paciente com tumor germinativo, ao invés de uma paciente com tumor epitelial, onde eu teria que fazer essa salpingoforectomia bilateral. Então vamos aqui para as alternativas. Letra A.
O carcinoma seroso ou mucinoso com baixo potencial de malignidade de ovário são mais frequentes nessa faixa etária e devem ser considerados diagnóstico diferencial. Absolutamente correto. Tanto o seroso quanto o mucinoso de baixo potencial de malignização são mais comuns nas pacientes mais jovens e devem sempre ser incluídas no diagnóstico diferencial. Então, está correto. Letra B. A abordagem inicial dessa paciente é salpingoforectomia bilateral, com esterectomia, omatectomia, linfadenectomia e lavado da cavidade. Incorreta. A gente está falando de uma paciente de 30 anos, no lípara, que tem desejo de ter filhos, que não tem um diagnóstico fechado de tumor epitelial de ovário. Portanto, a abordagem cirúrgica para tumor epitelial de ovário não deveria ser feita nessa paciente, porque esse diagnóstico não está fechado. Letra C. A pesquisa da mutação de BRCA é indispensável para a condução do caso neste momento. Se ela tiver um carcinoma epitelial de ovário, a gente vai sim pesquisar, mas nesse momento isso não faria diferença no tratamento, então não é um ponto-chave, está incorreta. Letra D. Devido à idade e o tamanho da lesão, a paciente será submetida à quimioterapia adjuvante após cirurgia. Eu não sei nem que tipo histológico de tumor essa paciente tem, eu não sei diante de qual lesão eu estou, portanto, não tenho como falar isso. E letra E, alfa-feto, beta-HCG e LDL não tem indicação nesse caso, completamente incorreto. É claro que tem indicação, tudo leva a crer que a gente está diante de um tumor germinativo, então eu deveria sim solicitar. Portanto, gabarito da questão, letra A, carcinoma seroso ou mucinoso com baixo potencial de malignização deveriam ser considerados no diagnóstico diferencial. Então, acho que essas eram as considerações que a gente tinha para hoje e a gente vai continuar essa semana discutindo os dados de câncer de ovário.